Bem, queridos, agora sim posso começar a aula dizendo que essa será a nossa última aula da doutrina do pecado. Depois do exemplo lá da igreja. Porque eu falei que seria a última aula, né? Na aula passada, mas acabou que não deu, né? Então nós estamos aqui, vimos o que é o pecado sem perdão e também uma análise da visão calvinista sobre o pecado, né? Então estamos na última página, página 32. É isso que caiu aqui, a minha vai até a 32? É, né? Ok, minha... Pronto. Ótimo. Ela é muito boa. Pronto. Depois a gente conversa. Isso aqui é só dela. Obrigado. Gente, então... Senta aqui. Longe da tua esposa. Você fica perturbando a bichinha. Tem uma coisa que eu não coloquei aqui na apostila, então para não esquecer, vamos ver logo essa questão aqui. Por favor, abram aí todos em 1 João 5. 1 João 5, 16. Esqueci de colocar aí. Não coloquei, né? Sobre o pecado para a morte. Não. 1 João 5,16. Então vamos lá. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus dará vida ao que cometeu o pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Ok. Meu amigo, será que João está falando aqui, né? Então, Pedro diz na sua segunda carta que nas cartas de Paulo tem coisa difícil de entender. Mas não é só nas cartas de Paulo, não. Na Bíblia toda tem coisa difícil de entender. Tá? Vocês estão me ouvindo bem aí? Querem vir mais pra cá, não? Não por causa do sofá, né? Tá bom, áudio tá bom. Tá chegando áudio e imagem aí em HD. Tá bom. Então, vamos olhar aqui então. Bem, observando esse texto aqui, João não diz o que é esse pecado para a morte, que tipo de pecado é. Se é falar mal da mãe do outro, se é xingar o pastor, se é cuspir na cara de um crente. Ele não diz o que é esse pecado para a morte. O que leva a entender que os crentes leitores dessa carta já sabiam o que era, tá? Mas vamos lá, vamos esquartejar esse texto aqui. Vamos esquartejar esse texto. Então ele diz que se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, deve orar, né? Pedirá e Deus dará vida ao que cometeu o pecado. Então esse pecado que João está tratando aqui, que ele chama de pecado para a morte, não é um pecado cometido por incrédulos, mas por um crente. Ele fala do irmão. Em primeiro lugar é isso. Esse pecado para a morte é um pecado cometido por um cristão, não é por um incrédulo. João também faz a distinção aqui de que há esse pecado que é para a morte e há pecados que não são para a morte. E a ideia aqui é que é de morte imediata, porque na verdade todo pecado nos mata. Todo pecado nos afasta de Deus. Qual é a definição de morte? Morte é igual a... Alguém falou certo aí. Exatamente. Quem foi? Você, jovem. A morte nos separa de Deus. Aliás, a morte é a separação de Deus. Adão, no dia que você comer do fruto dessa árvore aqui, você vai morrer. Ele comeu, mas ele permaneceu vivo, inclusive falando com Deus. Adão, onde estás? Deus, eu estou aqui, é porque eu percebi que eu estava nu e fiquei com medo.
Tá? Então ele não estava morto literalmente, mas ele estava morto espiritualmente. Nesse caso aqui, de 1 João, a morte não é a ideia de morte espiritual. Porque esse camarada que está pecando é um crente. Eles já foram ressuscitados. Em seguida, João diz o seguinte: boa. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Então o que João está dizendo é o seguinte: que alguns pecados levam à morte física. Essa morte aqui é física, não é morte espiritual. Ok. Eu pergunto a vocês, tem alguns casos na Bíblia, ou tem algum caso na Bíblia, especificamente no Novo Testamento, da relação direta, causa e efeito, pecado e morte? Ananias e Safira. Tem mais? Tem mais, tá? Não, no Novo Testamento. Não, mas eu quero que Deus mate o cabra, assim, uma sequência que Deus matou o cabra. Hã? 1 Coríntios 11. Herodes também, mas Herodes não era crente, tá? Mas bem lembrado. 1 Coríntios 11. Por causa da irreverência na ceia, alguns estavam doentes e outros já estavam dormindo, que é um eufemismo para mortos. Hã? 11h30. Não lembro. Diga aí. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não todos que dormem. Exatamente. Né? Exatamente. Então tinha gente que tinha morrido na igreja em Corinto, 11h30, né? Por causa da irreverência na ceia. E alguns doentes também, tá? A diferença entre enfermo e doente, gente, geralmente os crentes usam enfermo, né? Mas enfermo não é a mesma coisa que doente. Enfermo é adoecendo. É alguém que está quase doente. Quando você pensa, você vê assim, eu estou começando a gripar. Você não está gripado antes, você está enfermo. Tá? Aí quando está gripado, está doente. Geralmente a gente diz que eu estou enfermo, né? O cara está para arrancar uma perna, está enfermo. Não, está doente mesmo. Tá? Tem mais caso? Vocês lembram? Eu vou achar aqui um texto, tá? João capítulo 5. João 5,14. Por favor, alguém lê aí. Mais tarde, Jesus entrou no templo e lhe disse. Lê alto, varão, lê alto. Mais tarde, Jesus entrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quem é esse cara? É o do começo do versículo do capítulo. É o camarada que foi curado ali no tanque de Betesda. Veja que Jesus não está ensinando a teologia da prosperidade, né? Mas ele está falando dessa relação de causa e efeito. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Pior do que o quê? Do que foi ter ficado 38 anos aleijado. Quando Jesus nasceu, esse cara já estava aleijado e lá no tanque de Betesda há 8 anos. É muito tempo, cara. É muito tempo. Então, essa é uma relação direta entre causa e efeito de sofrimento físico. Tá? Vamos ver 1 aos Coríntios capítulo 5. É isso mesmo. 1 aos Coríntios capítulo 5. Essa passagem é grande. Deixa eu só o versículo aqui. Versículo 5. 1 aos Coríntios 5, 5. Por favor. Quem pode ler? Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O
caso aqui é da disciplina de um camarada que estava tendo um caso com a ex-madrasta. A maioria dos comentaristas do Novo Testamento acredita que o pai desse camarada que já tinha morrido, e aí ele casou-se ou estava se relacionando sexualmente com a madrasta, com a ex-madrasta. Então, é considerado um caso de muita imoralidade no meio da igreja, e ele não se arrepende, e aí falam, não tem na apostila não, isso não. Não tem na apostila não, esse caso aí, tá? Então, é recomendado por Paulo que esse homem seja entregue a Satanás. O que é isso? É a disciplina. A ideia é que ele sofra no seu corpo e com isso ele pensa, por que eu estou sofrendo? E venha ao arrependimento. Então, entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne, ou seja, para que ele sofra doenças e tal, provocadas por Satanás, para que o espírito seja salvo. E como é que ele vai ser salvo? Arrependendo-se. Tá? Tem mais um caso que eu quero ver com vocês. Tiago, capítulo 5. Por favor. Vamos aí, Tiago, capítulo 5. Deixa eu ver aqui o versículo correto. Versículos 14 e 15. Quem pode ler, por favor? Chama os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará. Amém. Se houver cometido pecado, o Senhor já perdoará. Tiago fala da possibilidade de alguém pecar e adoecer por conta desse pecado. Se houver cometido pecado, seriam perdoados. Ou seria perdoado. Ele não está dizendo que toda doença que a gente tem é por consequência do nosso pecado, não, tá? Isso aí é extrapolar o que a Bíblia ensina. Mas há essa relação sim. Alguém adoecer por uma disciplina de Deus. E aí esse camarada deve chamar a liderança da igreja, os presbíteros, né? A liderança. E receber a oração com óleo, a oração da fé salvará o doente. Esse salvará e curará. Porque já é salvo. É alguém entre vós. Então é alguém que já é crente. O verbo salvar aí deve ser interpretado como curar. Tá? Não é salvo dos pecados, salvo do inferno, não é isso. Tá? E o Senhor o levantará. Não está doente, está acamado? O Senhor vai levantá-lo. Tá? Bem, então eu pergunto para vocês. Todos esses casos aqui são pecados para a morte. E aqui foi morte mesmo, aqui também. Nesses três casos não foi. Aqui a ideia era que se ele não continuasse, que ele não voltasse a cometer algum pecado lá. Aqui talvez ele deve ter sofrido bastante. Na segunda carta parece que ele se arrependeu. E aqui parece que se o cara não confessar e não se arrepender, ele vai levar a morte. Ele não está doente? Então, a ideia de pecado para a morte está entrelaçada aí, pelo menos nessas duas primeiras ocasiões. Aí eu pergunto para vocês, só aqui mesmo, né, que a gente sabe. A gente não sabe o que esse camarada fez, a gente sabe aqui, né, que ele fez. E aqui não. São em três casos. 1, 2 e 4. O que é que tem em comum nesses pecados para a morte? Observem, lembrem das passagens aí. Tem algo em comum para que a gente possa identificar qual é o pecado para a morte que João diz? Se eu vou falar besteira, mas eles mexeram diretamente com algo ligado a Deus, ou uma ordem de Deus, uma prescrição de Deus, ou da igreja, ou da liderança, enfim. Desobediência. Desobediência a quem? A Deus. Mas todo pecado é desobediência. Mas ali na lei de saber foi diretamente ofendendo o Espírito Santo. Foi, é verdade. Porque mentiste ao Espírito Santo. Foi. E o resto?
A gente consegue encontrar um padrão aí, vocês conseguem perceber? Esse texto é fácil de interpretar? Não é? Alguém quer falar ou posso falar? Só uma explicação aí, então, eles abriam, confirmando essa morte deles, que a própria palavra diz que a gente, o pai como o filho, teremos perdão, não é? Mas se pegar contra o Espírito Santo, não tem perdão, quer dizer, não direto. Mas que pecado é esse, né? O que a gente estava discutindo semana passada, lembra? Que a gente não tem certeza qual é esse pecado, que é a blasfêmia, né? Não sei. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Eu entendo que é a pessoa ouvir a mensagem e nunca aceitar, nunca receber. A negação. Tem essa possibilidade e eu apresentei mais 3 semana passada, né? E as 4 visões fazem sentido em alguma medida, né? Mas pelo menos eu me posicionei, mas acho que as outras 3 também fazem sentido. Enfim. Ô Bruno, pelo menos no caso 1 e no caso 2, eu acho que está mais ligado a, como você falou, na questão você tentar ocultar alguma coisa assim, que não tem como você ocultar algo de Deus. No caso aí da 1 Coríntios 11:30, está falando em relação à ceia. Então ele diz que aquele que ele bebe trará juízo para si. Indignamente. No caso da Ananias e Safira, eles, enfim, as pessoas não sabiam o total da venda, o total que eles teriam que dar, mas o próprio Espírito Santo não disse, vocês estão mentindo. Então, assim, pelo menos no caso 1 e 2, se refere a essa questão de tentar mentir para o homem e para Deus. Na caso da ceia, era mais irreverência, entendeu? Eles comiam de qualquer jeito, ficavam embriagados. Então eles não discerniam o corpo de Cristo. Aqueles que comem e bebem dignamente, né? Sim. Fazem condenação, mas alguém já viu alguém no dia de culto de ceia, na hora da ceia, morrer? Não. Quanto tempo tu tem de crente, Renato? 31 anos. Pronto, 31 anos. Será que nesses 31 anos, em todas as ceias, culto de ceia que você participou, quer você tenha ceado ou não, né? Estou colocando a tua infância aí. Será que nesses cultos não teve ninguém até hoje que tomou da ceia indignamente? É provável que tenha, não é? Talvez eu esteja até ninguém. Pois é. E aí, tu viu alguém morrer no culto de ceia? Já viu? Alguém aqui já viu? Eu nunca vi. Eu também não. Acho que quase morto quando falta, né? Já viram quase morto. Pelo pecado dos outros, né? Quando falta o pó de vidro, quase que. Vai ser deserdado, isso é mesmo. Vou editar esse trecho, vou manipular. Vou dizer, tem que manter isso aí, vou mandar pra ele. Gente, veja só. João diz qual é esse pecado para a morte. Como a gente viu algumas listas de pecado semana passada, né? 3 listas, né? 1 Coríntios 6, Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Ficarão de fora os cabras que cometem isso aqui, né? Nesse caso do pecado para a morte, que é um caso de um crente que comete esse pecado, eu vou dizer para vocês a conclusão a qual eu cheguei, tá? Depois de meditar bastante sobre isso aí, enfim. Eu tenho para mim que o pecado para a morte, do qual João está falando aí na primeira carta, não é o pecado tal, chutar a canela do pastor ou derramar o vinho da ceia no chão. Não é isso especificamente. Porque ainda hoje tem gente que mente na oferta. Claro que tem. Tem gente que dá oferta para aparecer? Claro que tem. Claro que tem. Ainda hoje tem gente que toma da ceia indignamente? Claro que tem. Tá? Ainda hoje tem gente que tem pecado de imoralidade sexual na igreja e não morre? Claro que tem. Semana passada vocês estavam falando aqui de um camarada da região que é a favor da poligamia. Não é isso? Isso é um pecado de imoralidade sexual. Tá? E essas pessoas continuam vivas. Pelo menos a maioria das que cometem. Eu não sei quem é que comete esse pecado. Uma vez ou outra a gente fica sabendo, é claro. Mas, no meio da igreja, é de comum acordo que esses pecados continuam acontecendo? Sim? Acontece. Então, eu tenho para mim que a questão do pecado para a morte, pelo qual a igreja não deve orar para cura do indivíduo, é um pecado que diz
que está relacionado ao contexto e à obra de Deus diretamente. Por exemplo, eu vou tentar explicar aqui, tá? Não sei se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, eu gravei um áudio de 13 minutos tentando explicar isso aqui. Eu mando para vocês, acho que lá está melhor. Vamos lá. Ananias e Safira, eles mentiram no comecinho da obra de Deus, no comecinho da igreja. Pedro era o líder da igreja, e eles mentiram ali descaradamente perante Pedro e perante toda a igreja. Se aquela mentira passa, depois a própria liderança ficaria sem crédito, logo no começo da igreja. Como é que pode? Esse cara disse que é de Deus aí, ó, e Deus não revelou nada a ele, não mostrou nada a ele, já foram enganados logo no começo da igreja. Tanto que o texto lá de Atos capítulo 5, diz que depois da morte de Safira, primeiro morreu Safira, né? Primeiro morreu Ananias, né? Depois da morte de Safira, então, aí houve grande temor na igreja, e em decorrência disso, Deus operou muitos milagres. Atos 5, veja só, versículo 11, acabou. Safira morre no versículo 10, versículo 11. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Então isso aqui teve consequência não somente para a igreja, mas para os de fora. Deus está ali. Aquele negócio é sério. Não vou mentir, não, sou bom também. Hã? Não vou mentir, não, sou bom também. Exatamente, é essa a ideia. E o versículo 12 diz: muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos. E eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. É uma das entradas de Jerusalém da época. Além disso, da credibilidade interna e externa da igreja, milagres, conversões, versículo 14, cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres, e o milagre que só é relatado aqui, que é o da sombra de Pedro curando, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Entendeu? Então as consequências disso aqui, dessa atitude divina, que Deus já fazia isso no Antigo Testamento. Cristiane, né? Falou de Acã, e tem muitos outros casos, que a terra engoliu o povo e tal, do Antigo Testamento. Deus continua fazendo isso ainda hoje, tá? Quando Ele quer. Não é quando o Agenor Duque quer, né? Aquele cara, ele diz assim: eu sou homem de Deus, você nunca mais vai andar. Já viram isso? Vocês tinham mal o que fazer, né? Mas eu tenho que estudar essas coisas. Nunca mais vai andar, o contrário do que Jesus diria. O contrário. Então, veja que houve consequências imediatas. O povo foi disciplinado por Deus diretamente e morreu, tá? E houve consequências imediatas. No caso da ceia, qual é o contexto? Corinto é uma cidade pagã, profundamente pagã. Havia um culto de prostituição cultual, onde todo dia, no finalzinho da tarde, por volta das 5 horas da tarde, homens da cidade toda iam para lá para se relacionarem sexualmente com as chamadas prostitutas cultuais. Essa ideia da relação entre se comunicar com a divindade por meio do sexo é muito antiga. Hoje, no Brasil, a única religião que eu conheço que faz isso é o satanismo. O satanismo usa a promiscuidade sexual entre jovens para atrair e conseguir mais seguidores. Então eles fazem festas onde tem sexo livre, quem vai pode transar com quem vai, tá? E existe em João Pessoa também, há relatos disso em João Pessoa, em Recife, infelizmente tem isso aqui, tem por aqui isso também, tá? Então em Corinto, a ceia devia ser levada muito mais em consideração, porque é a mesa do Senhor. Em Corinto, por exemplo, todos os alimentos, toda a carne que era vendida no açougue era tudo sacrificado aos demônios, aos ídolos. Por isso que no capítulo 8, 9 e 10 da primeira carta, Paulo responde uma série de perguntas das situações em que o cara pode ou não comer aquela carne, né? E aí Paulo diz: no geral vocês podem comer de tudo que vem no açougue, porque o ídolo não é nada, né? Ele é coisa da imaginação humana. O ídolo não existe, só existe um Deus que é o nosso Deus. Mas, por causa da consciência dos mais fracos, aí dá aqueles casos todos, né? Evite para não escandalizar o irmão. Então a ceia do Senhor
infringir a ceia nesse contexto aqui era muito mais prejudicial do que hoje, por exemplo. Eu não estou dizendo que a ceia está com valor diminuído não, gente. Eu estou falando do contexto. Como hoje em dia pode ter alguns aspectos do nosso culto que são mais relevantes por causa do nosso contexto. Esse contexto também, eles seriam muito dinheiro, porque isso era uma volta do Senhor, e aí eles faziam questão de preparar um dia. O que acontece hoje? Mas tem um culto também, Solange, que era no domingo, que ficou registrado como o culto do amor, onde eles trabalhavam no domingo, né? O domingo era feriado. O domingo só passou a ser feriado no século IV. E aí, alguns irmãos chegavam mais cedo e comiam logo. Esse jantar, que era ceia, jantar, tinha esse caráter de comunhão. Tanto que ele diz assim, quem tem fome come em casa. Né? Lembrei agora, me permitam um apêndice aqui, né? Um apendicite aqui. Eu fui pregar na igreja de um amigo meu mês passado, e era o culto de ceia, e é de manhã lá, sabe? E era quase meio-dia, meu amigo estava com a fome danada, ó. Eu lembrei desse texto, mas eu lembrei do contexto também. Aí lá eles fazem o seguinte, é uma igreja pequena, tá? Não é uma igreja grande como a de vocês aqui. E eles fazem assim, ele pega um pão desse tamanho assim, bem bonito, e bem gostoso também, e aí os oficiais da igreja vão com pão, e aí você pega um pedaço assim. Eu não sabia, ele veio logo pra mim, meu amigo, eu peguei um pedaço tão grande no mundo, aí quando eu vi os irmãos pegando um pedacinho dele pra não ter nada, aí eu escondi o meu, né? Baixei assim, aí estava a esposa do pastor do meu lado. O pastor e a esposa foram meus alunos no seminário, né? Aí eu falei, fulana, não vou dizer o nome dela, tá gravando? Aí eu falei, fulana, eu não sabia, eu tô com uma fome vergonha, olha o tamanho do pedaço que eu peguei. Ela, tudo bem. Bem, aí eu tava com fome, Bem, voltando aqui a essa questão, irmãos. Então, a percepção que eu tenho, irmãos, depois de meditar bastante a respeito, é que o pecado para a morte não é um pecado específico, é isso ou aquilo, mas é algo contextual que vai ser mais ofensivo à igreja do Senhor e vai dar um mau testemunho maior. Então há casos e casos de pessoas que morreram. Estava conversando sobre esse pecado, minha esposa foi no ano das Olimpíadas, faz 2 anos, né? 2016, né? Ela foi conhecer uma parte da família dela no Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro lá, ela e o pai passaram um dia lá, e a família, um monte de gente lá é crente da família dela, e eles relataram que tem uma irmã que estava sentada no primeiro banco da igreja, e ela estava ceando em pecado. Quando essa mulher foi me arrepiei todinho, quando a mulher foi colocar o pão na boca, ela morreu, ela ficou petrificada, ela morreu e ficou assim, dura. Já pensou? Ninguém conseguiu baixar o braço dela. Só quando aí veio, será quem veio buscar o corpo dela, foi que levaram e lá conseguiram. Mas a causa morte? Não sei, a causa morte. Eu acho que foi pecado para a morte. Sabe? E quando isso acontece no meio da igreja, há um grande testemunho, né? Há um grande temor em todo mundo. Olha, o pior lugar para um cabo com pecado estar é um culto de oração. Lembra de Jonas? Lá embaixo do barco, não nada, cada um estava orando lá ao seu Deus, mas revelava, ele disse, rapaz, a causa dessa tempestade aqui sou eu. Lá em 1 Coríntios 14, Paulo diz assim, que a profecia revela os segredos do coração. Eu não sei se você já viu isso na prática, mas eu já vi. Centenas de pessoas e Deus revela a alguém, olha, aqui tem alguém que está fazendo isso, isso, aquilo, outro. Antigamente, quando as coisas eram mais levadas a sério, com mais oração, graças a Deus, vocês estão orando aí, né? Não estou falando com vocês não, tá? Fala da igreja como um todo, gente, tá? Isso era mais comum. O cabra que pecasse não ia não, meu amigo, com o culto de oração, viu? E Deus mostrava. Porque a Bíblia fala disso. A Bíblia fala disso. Bem, concluindo, e aí vocês poderão se posicionar. Eu tenho para mim que isso é um pecado circunstancial, do qual a gente deve pedir discernimento. Que atinge diretamente a obra. A obra de Deus, e pode tirar o crédito da obra de Deus, descredibilizar a obra de Deus, é um pecado para a morte. E aí por esse, João diz, não digo que ore, deixe Deus matar. Tá? Claro que Deus pode ouvir oração, senão João não estaria falando isso, né? Sou todo ouvidos. Eu sei que sou mais olhos do que ouvidos, mas
Então, dentro desse seu comentário todo aí, o pecado para a morte é a morte física. Física. Porque esse cara é crente, não é um pecado para a morte espiritual. Porque alguns cometem esse pecado e outros não. Só que todo pecado gera morte espiritual. Tá bom? Esse pecado aí não. Esse é morte mesmo. Logo esse pecado tanto atinge a igreja como os incrédulos. Como assim? Não. Esse aí não. Esse aí, o João está falando pelo irmão. Ore, se alguém vir o irmão cometer esse pecado, isso aí é só os crentes. Então, no caso, a morte física, então acabou o camarada, porque não tem mais chance nem de se arrepender. Não sei. Então seria as duas mortes, a morte física e a espiritual. É porque é João, né? Não é isso? Não Porque sei. depois de morto, você não tem mais chance nem de se arrepender. Tem não, irmão? Não, eu não sei se durante o processo ele pode se arrepender. Eu não sei. Processo da morte? Sim, o processo Não, não. mas essa mulher que morreu aí instantânea de gordura. E aí, então a gente tem que perdoar. Porque pelas mortes que nós vimos desde o Antigo Testamento até chegar em Ananias e Safira, é morte instantânea. Não tem como você nem piscar. Nem certo. Até porque você já fica um pecado consciente, você já cometeu pecado, você sabe que está cometendo pecado. Eu acho. Nesse caso aqui, dá tempo. Alguém que está doente, Sim, entendeu? orar, Nesse caso aqui dá tempo. Agora, irmãos, é o seguinte. Lembra que a gente conversou sobre aquela possibilidade de alguém morrer cometendo um pecado e mesmo assim ser salvo, semana passada? O texto não diz que Ananias e Safira se perderam não, tá? Não diz também que eles não se perderam. Quer que o leitor interprete. Só que eles morreram. Só que eles morreram. Tá? Depois de avançar o juízo. Por isso que eu pedi para a gente fazer aquele exercício mental antes disso aqui. Pronto. E aí ficou claro que é possível que alguém cometa um pecado, morra, mas tenha sido salvo e seja salvo. Dá uma passeada pelo Antigo Testamento, os filhos de Eli foram fulminados. E aí? Como é que fica? Será que dá tempo de ficar se arrependendo no negócio aqui? Não, ali não. Até porque Mas aqui a talvez salvação se perde, não se perde. Cenas dos próximos módulos. Eu queria até pular esse módulo. Complicado. Porque esse modo é complicado. Liga lá. Só estou pensando algo. Bem, reflitam a respeito, tá? Cuida da sua vida. Isso. É que eu diria, melhor não tentar pecar. Não que você não pegue, mas é que eu Quando eu todo dia que eu saio daqui, eu fico com você, eu tenho que cuidar da minha vida. você misericórdia todo dia, misericórdia pecar. Mas além disso, a gente precisa ter cuidado da vida do outro, assim, porque se for o caso a gente pode orar, né? Deve orar, né? Deve orar. Pelo outro, né? Pelo outro, para que Deus não mate, né? Tem misericórdia. Vamos lá, gente. Bem, reflitam a respeito. Eu vou mandar o áudio, não sei se vai ajudar ou se vai atrapalhar. Vai piorar. Mas eu vou mandar o áudio que eu gravei há algum tempo, acho que tem uns anos aí. Eu acho que lá está melhor explicado do que aqui, tá? Bem. Então aqui na página de número 32, na última página da apostila, temos dois itens aí, 4.5 e 4.6. O item 4.5 é um silêncio, é porque a garotada está de férias, é? Porque vai ter nome, só a gente vai ter nome. Aproveita aí. Tenta dar logo todo o assunto. É por tempo determinado. Vocês sabiam que tem surdos aqui na igreja? Tem surdos? Acho que depois não veio. Ah, é? Não sei se vocês sabem, mas filhos de surdos não choram, bebês não choram, se o casal for surdo. Porque o bebê começa a chorar e aí quando os pais atendem, ele entende que ele deve chorar para se comunicar. Dor, fome, fralda molhada, o que ele quiser. Tá achando ruim, tá no berço, aí o bebê chora, né? Filhos de surdos não choram, cara. Ele chora os primeiros dias, depois ele entende que ninguém vai socorrer ele, porque o pai não escuta, a mãe não escuta. É impressionante, né? Esse eu me ensino a ouvir, esse eu não ouvindo.
Não é, porque o bebê não sabe o que está fazendo. Mas ele entende ali, mesmo sem saber o que está fazendo, que não vai adiantar nada. Eu vi um vídeo, tem alguns dias, que um cara que é surdo, que tem um gato. Eu tenho uma gatinha, eu gosto de gato. E a gata, ela não ia. Ela pede, ela faz alguns sinais. Claro que ela não faz do jeito que o ser humano faz. Mas ela bate nele assim e pede comida. Ela faz assim. Pede comida. E eu vi uma entrevista com um casal de ouvintes que tem um casal de filhos surdos. Vim Danilo Gentili semana passada. Eu gosto muito do Ministério com Surdos. Eu fui de uma igreja que tem muitos surdos. E na entrevista lá, eles criam um cachorro. E os pais falaram que quando o cachorro quer se comunicar com os filhos, ele não late. Você sabe que não adianta, os meninos não escutam. Mas quando quer falar com os pais, são 2 adolescentes. Aí o cachorro late. Diga aí, meu. Cachorro não tem. Cachorro O cachorro é bicho passado na manteiga, né? Vamos lá, irmãos. 4.5. Consequências do pecado: afastamento de Deus, sofrimento e morte. Bem, acabei falando aí, né? Bem, além do homem ter sido privado da comunhão com Deus desde o momento que pecou, também tem experimentado as consequências terríveis do pecado, tais como viver num mundo hostil, ter que trabalhar muito para garantir sua sobrevivência, passar pela morte física e sofrer durante sua existência. Tudo isso é consequência da desobediência de Adão. E Adão é o representante da raça perante Deus, tá? A gente sabe que Eva pecou antes de Adão. Só que Romanos 5,12 diz assim, que por um homem entrou o pecado no mundo. Foi por Adão, porque Adão era o representante. Há um livro de Dr. Shedd sobre isso, né, que a Vida Nova relançou agora. O título antigo era A Solidariedade da Raça, mas esse título não vende, né? E agora botaram O Homem em Comunidade. É o mesmo livro, com a capa mais bonita. O Homem em Comunidade, acho que é isso. Em Comunidade, é uma capa laranjinha, assim, bonitinha. Que ele trata, que é a tese de doutorado dele. O Shedd foi doutor aos 25 anos. Pasmem. E essa é a tese de doutorado dele, ele explica lá essa ideia, que Adão é o representante perante Deus da raça humana, né? Essa ideia que a gente já conhece muito bem. E por conta do pecado adâmico, nós temos consequências. Claro, temos consequências por causa dos nossos próprios pecados também. A Bíblia diz que Deus tem mais bênçãos para os filhos mais obedientes. Claro, isso não há o que discutir, tá? A Bíblia diz isso, deixa isso muito claro. E nem todo crente é tem a mesma comunhão com Deus. Isso é óbvio, basta a gente olhar para a Bíblia, tá? Mas, por exemplo, quando eu falo aqui em mundo hostil, é que somente a partir do pecado, depois do pecado, é que a terra passou a produzir cardos e abrolhos, espinhos. Quem já furou o pé no espinho ou já bateu numa folha de urtiga sabe que não é muito bacana, né? Pela primeira vez na vida esse ano eu bati com o braço numa folha de urtiga, a mão na verdade. Fui, lavei com álcool e não sei, resolveu logo, né? No meu caso, pelo menos. Mas não é legal. O mundo, há uma lei científica chamada de entropia, que é a ideia que as coisas tendem a se desorganizar. Se você deixa um Fusca na sua garagem, daqui a 10 anos ele não vai estar uma Ferrari, vai estar um Fusca enferrujado. Tá? Então as coisas tendem a piorar. A gravidade chega, o cabelo cai, a gente envelhece, né? A beleza vai-se com a juventude. Enfim, de maneira geral, estou falando, né? Então o mundo caiu em pecado quando Adão caiu em pecado. Tá? Todo o universo está agora sofrendo as consequências disso. Paulo fala sobre essa ideia em Romanos capítulo 8. Ele diz assim, que a criação geme aguardando a redenção. A criação é todo o universo. Tá? Tudo que foi criado por Deus está aguardando a redenção. Então, por isso a gente tem animais que vão sendo extintos. Mesmo que o homem não fosse o predador que é,
tá? Isso ainda continuaria a existir. Talvez demorasse um pouco mais de tempo, mas, por exemplo, os dinossauros eles entraram na arca, né? A palavra, já falei um pouco sobre dinossauro no módulo passado. Eles entraram na arca, mas por que eles estão extintos? Porque a terra mudou, e aí é uma necessidade de adaptação que nem sempre é possível, né? Lá em Sousa eles morreram de calor, certeza. Certeza, como eu falei para vocês, estive lá numa tarde de outubro, 4h30 da tarde, 42 graus. Eu ia morrendo, imagina o dinossauro, né? Então nós vivemos nesse mundo hostil por conta do pecado, tá? E a gente piora as coisas quando peca, porque a gente vive num mundo que está sob a condenação de Deus por conta do pecado de Adão, mas a gente ainda atrai mais sofrimento quando a gente peca. A gente passou a trabalhar muito para garantir nossa sobrevivência. O homem foi criado para trabalhar. Só que o trabalho era somente para cuidar do jardim, manter o jardim. Não era para sobrevivência. Lá tirar a maçã. Pois é, né? Aliás, sabe de onde vem essa ideia de maçã? Por que a ideia da maçã é... O pecado original é atribuído à maçã, o fruto, né? É porque numa tradução da Bíblia para o latim, maçã e fruto tem uma aspiração lá e fica pode ser A e pode ser an. Aí o cara não transliterou direito lá, e aí ao invés de lerem fruto, leram maçã. Mas todo mundo sabe que foi um coco, né? Tomou e comeu. O que é que a pessoa toma e depois come, né? Isso é você veio para cá para descobrir essa verdade teológica, tá? Diga aí. Não bem explicado. Tá bem argumentado. As heresias começam assim. Diga aí, meu irmão. Hoje acabou de surgir uma. Ô Bruno, Oi. falando da questão do pecado herdado por Adão, né? Que todo mundo por de Adão, que era assim capaz de fazer. Vamos assim. Luda e diz assim: nossa corrupção herdada, nossa tendência ao pecado que recebemos de Adão, significa que, em relação a Deus, nada podemos fazer que lhe agrade. Eu queria só esclarecer para a gente, nesse sentido de incrédulos, só breve, né? Porque quando a gente passa a crer, é outra situação. Ok, essa é a visão geralmente adotada pelos calvinistas, de que somente os crentes conseguem agradar a Deus em qualquer medida, tá? É isso que o Gruden está explicando aí. Que o incrédulo ele nunca consegue fazer nada de bom, nada que agrade a Deus. Mas a Bíblia mostra o contrário. A Bíblia mostra que, por exemplo, Cornélio não era salvo, mas dava esmolas e Deus se agradava. Então essa não é uma ideia bíblica, essa é uma ideia doutrinária, meramente, tá? Isaías. Isaías o quê? Os nossos atos perante o Senhor são contemplados de Os nossos atos de justiça. É aquele que quer se justificar diante de Deus. Não é tudo que a gente faz, são os nossos atos de justiça. Realmente, não tem como a gente se justificar diante de Deus. Tá. Não são só os crentes que agradam a Deus, né? A Bíblia fala da graça comum, aqui, aliás, a teologia chama de graça comum. Isso não pode ser justificado biblicamente, na minha opinião, tá? Claro que tem crentes tem incrédulos que fazem obras de caridade, e dizer que Deus não se agrada de uma pessoa que alimenta crianças que não tem o que comer é demais para mim. Entendeu? O cara que dá esmolas, ele não é crente, mas ele sustenta alguém, dá cesta básica, enfim, eu acredito que agrada sim a Deus. Não há nada na Bíblia que eu veja que Deus disse. Quanto o amor não há lei, né? Quanto o amor, o fato de querer fazer o bem, sustentar alguém, pagar a faculdade. Pois é. A ideia de graça comum, ela é estendida às nossas obras e àquilo que nós acreditamos. Eu não sei se foi Calvino que disse, me corrijam se eu estiver errado, mas foi algum reformador que disse assim: toda verdade é verdade de Deus. Esse conteúdo é bíblico, essas palavras, não está com essas palavras na Bíblia, né? A ideia é o seguinte, que tudo que procede da boca de quem quer que seja, mas se for verdade, procede de Deus, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente vai ao médico, a gente não quer saber se ele é cristão ou se ele é satanista. A gente quer saber se ele é competente. Pelo menos eu não quero saber a religião dele.
Eu não quero, eu quero que a dor passe, por exemplo, né? E isso é uma benfeitoria que ele faz, tendo estudado a vida toda para ajudar pessoas que sofrem, por exemplo, enfim, tá? Bem. Mas quando é crente, não, é claro, se eu puder optar entre um cristão e um incrédulo, eu vou optar pelo cristão, se os dois forem igualmente competentes. Se o incrédulo for mais competente, eu vou pro incrédulo, tá? Quando alguém está morrendo afogado, você não quer saber se o cara, a cor do cara, você quer saber quanto tempo o cara aguenta debaixo d'água. Eu quase morri afogado quando tinha 5 anos, foi numa piscina para criança, não foi nenhum salva-vidas que me salvou, né? Foi uma amiga da minha prima que é mais velha, e me levantou assim. Graças a Deus, não sei se ela era satanista, se ela era filha de algum santo da macumba, se ela era crente, eu nem lembro o nome da menina, nem lembro do rosto dela. Eu dou graças a Deus que ela me livrou. Diga, meu irmão. Só expor uma opinião minha, né? Eu acredito que diga aí. Um homem louco de seu pecado e delito, ele é incapaz espiritualmente de fazer algo que lhe agrade a Deus, que agrade a Deus. Isso está em decomposição espiritual. Tá bom. Você se baseia em que passagem bíblica? Efésios 18. Pela graça somos salvos? Isaías. Bom. Romanos 7. Tá bom. Bem, então agora nós somos obrigados a trabalhar demais. E a Bíblia fala do suor do nosso rosto. Claro que nem sempre isso é verdadeiro, dependendo da profissão e dependendo da região onde você vive, né? Na Islândia, vendo o time da Islândia jogar, alguém comentou que eles ficam lá debaixo de gelo 7 ou 8 meses por ano. Então o cara trabalha esses meses lá, mas não necessariamente sua, né? Então o suor é a ideia da consequência do trabalho, do esforço muito grande que se faz. E até tem um caso verdadeiro, porém engraçado, de um casal que estava esperando mais um filho e o cara disse assim: você tem que dar luz no parto normal, no parto natural, porque a Bíblia diz: com dor darás a luz, nada de parto cesariano. Diga aí que acaba ogro, né? Ela disse: tudo bem, vamos lá, né? Aí ela foi lá no escritório do cara, mandou tirar o ar-condicionado da sala dele. Quando ele chegou, que ligou para ela, disse: meu filho, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Resolveu o problema. Quer interpretar tudo literalmente, então interpreta para você também. Trabalho no carro. Ó, no meu raciocínio aqui, Deus criou no sol de acordo com a semelhança a ele. Sim. Então só os crentes ele criou desse jeito? Não, todo mundo. Então foi todo mundo. Se a gente é semelhante a ele, nós temos atributos que eu acredito que é a vontade, não é? Tem atributos comunicáveis, sim. Crentes ou incrédulos? Eu poderia ler um negócio aqui para ela? Pode ler. Leia pra gente também. A todos. Bruno também fala, as escrituras não negam que os descrentes podem fazer o bem na sociedade em certo sentido, mas nega que possam fazer qualquer bem espiritual ou ser bons no tocante ao relacionamento com Deus. Sem a obra de Cristo em nossa vida, somos como todos os descrentes, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vive, pela dureza do seu coração. Mas os crentes também. Mas os crentes. Espiritualmente sim. Mas a gente fala da bondade, eu acredito que a bondade, a gente quando pensa em bondade, a gente fala de horizontalidade. Porque um descrente ele pode fazer algo melhor do que um crente. Mas quando ele, no sentido espiritual, a nossa capacidade não permite que a gente faça um bem que agrada a Deus. Mas os crentes também não. Os crentes também não conseguem agradar a Deus. Agrada pela graça de Deus. Não é só os incrédulos, não. Os crentes também. A gente só é crente porque Deus nos agracia. Como o Paulo diz, né? O bem que ele queria fazer, ele não faz. O mal que ele não queria fazer, ele rapidamente. Diga, Manu. Vamos lá. Outra questão aqui. A ideia da passagem da morte física, tá? Então, a Bíblia fala, né, que os próprios escritores do Novo Testamento, pelo menos Paulo, esperava que Cristo voltasse ainda na sua época, porque essa é a ideia de todo cristão. A gente deve esperar que Cristo volte a qualquer momento. Paulo escreveu assim:
nas cartas aos Tessalonicenses, acho que na primeira carta, capítulo 5. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ele se inclui. Ele não diz assim, nem todos morrerão, se excluindo, mas ele se inclui. Então, assim como Paulo esperava o retorno de Cristo, na sua época, a gente deve também esperar, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. Então, se nós não formos a geração que vai presenciar a segunda vinda, a gente vai morrer, todo mundo vai morrer, tá? Isso é consequência do pecado de Adão, e mesmo tendo sido perdoados, a gente precisa morrer ainda. O próprio Adão morreu e todo mundo para cá, só tem 2 pessoas em toda a história que não morreram, né? Enoque e Elias, somente eles 2, né? Que a Bíblia relata. O restante, todo mundo morreu, tá? E a gente ainda sofre muito durante a nossa existência, às vezes por causa dos nossos pecados, como eu venho falando, mas às vezes por causa dos pecados de outros também. Então, quem aqui já foi traído, já mentiram a seu respeito, difamaram? Nunca fizeram isso com vocês? Já fizeram tudo isso comigo, tá? Então a gente também sofre por causa do pecado dos outros, pecado diretamente cometido contra nós. Crianças às vezes sofrem por causa do pecado dos pais. Crianças que foram abusadas sexualmente, que foram espancadas, que viram a mãe ser espancada, é sofrimento por causa do pecado do pai, no caso, pode ser da mãe também, né? Então nós estamos sujeitos a tudo, cristãos incrédulos, né? Como Salomão sabiamente diz lá em Eclesiastes. Pode ser também por pecados não relacionados a você sofre também. Pode ser. São as escolhas também, né? Também. A gente está aqui para sofrer, tá? Mas maior que todo, sofrer em nome de Cristo. Não, aí é bênção, né? Aí é bênção. É. É a graça, né? Bem-aventurado aquele que sofre por Cristo. Paulo foi chamado para isso, né? Paulo diz assim, vai lá Ananias, não é esse aqui, né? É o do capítulo 9. E eu vou mostrar para ele como é importante sofrer pelo meu nome, tá? Bem, mas isso também é fruto, acaba sendo fruto, né, do pecado de outras pessoas, da incredulidade de outros, né? Eu li um livro na minha adolescência chamado Torturados por Amor a Cristo. Acho que já falei dele aqui. Falei dele já, do comunismo na Romênia. Pastor Richard Wurmbrand. Ele passou 17 anos preso na cadeia na Romênia lá, porque era crente, né? 17 anos, eles faziam o seguinte: no inverno da Romênia neva, e eles amarravam o pastor de cabeça para baixo, amarravam as pernas, nu, e aí batiam nos pés, na palma dos pés, na sola dos pés, né? Palma é da mão, sola dos pés dele, e batiam no rosto, até ele desmaiar. Quando ele desmaiava, os soldados desciam ele com a cabeça para dentro do tonel com água, até ele recordar, né? Voltar. Aí levantavam de novo, batiam até cansar. Esse pastor, teve aqui em João Pessoa, faz muitos anos, lá em João Pessoa. Um amigo meu, pastor já idoso, foi ouvi-lo e disse que ele pregava descalço. Ele não calçava sapato. Então foi muito grande, né? Então, para mim, que ele também não deve ter aberto geladeira até o fim da vida, né? Que isso tudo era dentro do frigorífico. Um tio segundo meu, ele era vigilante de um frigorífico e uma vez, acho que foi no Rio de Janeiro, não sei, não foi aqui na Paraíba não, tá? Entraram lá, um grupo de ladrões entrou lá e roubaram o frigorífico e ainda colocaram ele e outro guarda que tinha trancado dentro do congelador, dentro do negócio lá, da câmara. E eles passaram a noite toda fazendo exercício físico para não morrer. Até chegar alguém de manhã e abrir, eles aí desmaiaram e tal. Ele não toma nada gelado, não sei se ele ainda está vivo, né? Mas até o fim aí não tomava nada, nem água, nem suco, com gelo, nem uma pedrinha de gelo. Já trabalhei na loja, numa empresa, que na época podia se bater lá, acaba roubando na loja. E o gerente era muito carrasco, ele fazia o seguinte: pegava uma pessoa roubando na loja, ele levava lá para o açougue, mandava dar um banho no camarada. Se não tivesse que pagar a mercadoria, ele pagava e não levava. E se não tivesse ele, mandava dar um banho no camarada e jogava dentro congelado, 17 horas negativo. Passava meia hora lá, estava saindo novinho, nunca mais voltava no loja para roubar. Ele saia cantando Cláudio Lucas, nova criatura sou.
Isso é o que eu chamo de ressocialização, viu? Isso aí é tiro e queda. Onde açúcar, né? O leite lá não está Alex está com a mãe para fazer. Alex, o cabo na paz do Senhor aí, Alex, ó. Cuidado com o pecado para a morte, irmão. E esse gerente saiu pro gol. Alex com essa cara de Vamos lá. Gente, já pensou, o cara sofreu demais, viu? Esse livro é muito bom. Torturados por Amor a Cristo. É um livro assim muito interessante. Segundo parágrafo. O ser humano ainda pode sofrer por questões diretas de causa e efeito. A gente já falou sobre isso, tá? Mas eu vou ler aqui. A Bíblia menciona alguns casos de julgamento divino imediato e como resultado da disciplina da liderança da igreja para com o cristão. Em João 5, 5 a 8, Jesus curou o homem paralítico. Isso aqui a gente já falei. Outro parágrafo. Em Atos 5 a 10, a Bíblia relata a disciplina divina imediata. Já falei também. Vamos lá. 4.6. A cura para o pecado. Arrependimento e a fé em Cristo. Todo aquele que confessar seus pecados a Jesus Cristo será salvo. Essa confissão, né, que lá em Romanos 10, coloquei aí, diante dos homens, não implica necessariamente em ir à frente numa igreja cristã, mas em viver de maneira digna do Evangelho. Vocês sabem que tem igrejas de pastores e pastores, né? E tem igrejas onde a pessoa é meio constrangida, né? Você não é crente não? Quer aceitar Jesus agora? Isso é coisa que se faça. Isso é uma falta de educação. Às vezes você já é competitivo, porque é tão aleatório. Não, eu sou crente, já aconteceu isso comigo. Já? Várias vezes, mas não foi só uma. Isso é uma falta, olha... Você não se converte, senão você é crente. Aí sai passando, né, no corredor. Já sou crente, meu irmão. Olha, às vezes... Quem vê com você como visitante, né, acha que você Escuta, nem perco a amiga é piada. Eu também não perco. Ai, meu Deus, espera que eu ia falar. Eu perco o raciocínio, mas amiga é piada não. Às vezes até a questão de apresentação de visitante, eu fico repensando, sabe? O cara vem uma vez na nossa igreja. Se o cara é crente, já está acostumado. Mesmo assim, acaba se encabula. Mas se o cara não é crente, nunca entrou numa igreja evangélica, imagina, aqui cabe quantas pessoas no templo aqui? Se lotar mesmo. 400 pessoas. Fique em pé, por favor. Você acredita? Gente, eu acho que a gente precisa pensar melhor sobre isso. Na minha igreja também faz. Toda igreja faz isso, tá? Toda igreja faz isso. Levanta a mão. Quando eu ia, eu nunca dizia que era visitante. Por quê? Visitante, eu. Visitante, toca não. Se constrange, não, Cristiano? São aquelas coisas de você pegar uma liturgia pronta e só entregar. Você não para para raciocinar o porquê de fazer O aquilo. esposo do pastor vai pegar. Eu vou ter minha esposa, viu? Como é que faz? Não precisa Vai, a esposa, os filhos, né? Eu não gosto não, você tem que dar aquela graninha para E todo mundo chegou, demais. Diga aí, meu irmão. Deixa eu compartilhar uma minha falsa conversão. Eu fui convidado por um amigo meu para tocar em determinada congregação. E aí eu não era crente. Ah, isso não é agora não, né? Não, faz tempo. Ah, tá. Depois eu faz muito tempo, eu fui tocar e quando ela era uma pastora, e ela disse que perguntou quem não era crente na congregação. E eu levantei a mão. E ela tem me visto tocando no louvor. Se você está tocando com a gente, não é crente, como é que pode isso, pastor? Não sei o que, tá, aquele constrangimento. Aí me chamou para frente. Vem aqui que eu quero lá para sua vida. Quando ela chegou, quando eu cheguei na frente, ela disse que fez a clássica pergunta. Você quer aceitar o Senhor Jesus? Meu amigo. É bom dizer não, né? Mas depois de 2 anos que realmente eu me converteu. Moral da história, eu nunca convido uma crente para Para tocar. Já começou por aí. Não deve convidar mesmo não. Gente, então, quando geralmente os crentes leem Romanos 10, eles pensam, a maioria de nós pensa o seguinte: quem me confessar diante dos homens, ou seja, você tem que ir lá na frente, levantar a mão, porque a gente tem um negócio que acha que Jesus entra pela mão, não é?
Os crentes acham que Jesus entra pela mão. Levante a mão. Se o cabo for com a mão, não é possível não, né? Gente, e quando o Paulo escreveu aqui Romanos, essa ideia de confessar Jesus diante dos homens era o mesmo que assinar o seu atestado de óbito, certidão de óbito. Porque ser crente aqui, no tempo de Nero, não era brincadeira. Então não era para ir na frente na igreja, nem templo havia, eram cultos em casa, né? E lá em Roma provavelmente tinha 5 igrejas cristãs, se reuniam em 5 casas. Provavelmente, né? A gente não tem certeza. Então, era você ser um cristão de verdade. E quando alguém dissesse assim, Nero é Senhor, ficava dizendo, não, Jesus é Senhor. Como é a história? Está negando o nosso rei. E aí começava toda a perseguição, além de todas as acusações falsas que tinha em relação aos cristãos, e que eram ateus, porque o Deus dos cristãos não pode ser mais visto, né? Do que era incestuoso, porque a gente se casa entre irmãos, né? Irmãos em Cristo, mas não irmãos de sangue, né? E que a gente também os cristãos também eram antropófagos, né? Canibais, porque surgiu a lenda que no primeiro século, quando os cristãos se reuniam para celebrar a ceia, tiravam debaixo do púlpito um bebê dentro de uma caixa, que o nome do bebê era Jesus, e aí matavam o bebê e comia da carne e bebia o sangue desse bebê chamado Jesus. Tudo conversa que os incrédulos inventaram. Mas além disso tudo, você tem que mostrar que não se curvava diante das divindades pagãs. E Roma, o Império Romano foi diferente, porque cada império que chegava, eles incluíam seus deuses. Tem que adorar essa divindade aqui. Roma não. Tem mais aqui? É nós. Traz essa divindade. A gente também tem o nosso. Não tem problema não. Então Roma era do jeito que é hoje, né? Do jeito que é hoje. Tá? A igreja romana. Então essa ideia de confessar é isso. Com isso, eu quero refletir um pouco sobre a questão do apelo, né? Alguns vão para o exagero dizer que o pastor, a igreja, os crentes não podem fazer apelo, que é pecado. O que é o apelo, como a gente chama? Alguém aqui quer aceitar Jesus? Esse é o apelo, né? Não, aí dizer que é pecado, que eu conheço pessoas, conheço pastores que são radicais a esse ponto, dizer, não, eu não faço, porque não tem na Bíblia. Na Bíblia também não tem problema usar desodorante, não. Não use não, para você ver o que é que vai acontecer, né? A Bíblia também não tem a palavra Trindade, mas o ensino está lá. Na Bíblia também não tem microfone, mas a gente só prega com microfone hoje em dia. Então é uma questão de bom senso, exatamente, tá? Então a questão não é pecado perguntar se alguém quer receber Jesus, a pessoa vai e receber uma oração, isso é bênção. Oração é bênção, receber Jesus no coração é bênção. Quando começa a ter exagero, aí é o problema. Mas venha agora. Exato. Vem agora, não, hoje é o dia, rapaz. Então, por exemplo, quando a gente sai para o evangelismo, a gente deve se alegrar porque a gente pregou o evangelho. Se houve ou não conversão. A nossa função é pregar o evangelho. A de Deus é salvar, não a nossa. Então, às vezes acontece isso que aconteceu com o Diego. Aconteceu isso com mais alguém aqui? Comigo também, Valor. Muita gente. Então, por exemplo, a pessoa faz uma cruzada, aí tem 200 decisões, como a gente hoje está chamando, né? Quando a gente vai visitar o cara, não é para ser crente? Deus me livre. Tem um ódio de crente, sai da minha casa. Aconteceu comigo isso já. O pessoal do projeto Missionário da Juventude, todo mês de janeiro e julho, vai para a cidade do Sertão, como você já conhece e tal. E aí vem projetista do Brasil todo, às vezes de outros países até. Aí vem alguém mais fervoroso nessa ideia de querer salvar o povo, como se a gente pudesse salvar alguém. A gente pode nem se salvar, quanto mais salvar os outros. Eles, não, queira, é Jesus, você vai ser, é bom demais, não sei o quê. Aí o cara, tá bom, eu quero. Às vezes até para o cara parar de perturbar. Quando a gente vai fazer a visita, aí tem lá 200 fichas para visitar. Aí só tem 10 crentes. Aí para ser crente eu quero. 190 não quer. O que adiantou? E as pessoas não mostram que essas conversões das grandes cruzadas, os crentes não vivem. Aqui mesmo, que a Maria Isabel tem uma cruzada de uma pessoa que recebeu, pastor, não sei quantos essas decisões que o pessoal manda assim. Ah, pastor, eu vou ter que comprar tudo. Acho que não ficou que queria vir para a igreja. Já não disse, tá bom. Eu vou ter que fazer questão, ele não me ligou, mas você se converteu, não está uma cruzada. Não quero não. Se
ninguém via mais nunca. A gente fala que alguns anos atrás, a convenção, quando a Juvalide era bem mais adulta do que é hoje, tinha uns grandes impasses que a gente chamava de desafio radical, não sei se você chegou a ouvir. Tem até uma camisa que eu ganhei. E é? Nunca foi? Não, nunca foi, nunca pude não, uma roxinha. Então, eu lembro que o terceiro, foi a gente dividiu em duas bases, do Senna e Cruz, do Espírito Santo. Eu fui líder de base do Cruz. E eu lembro que foi uma experiência fantástica, aquela situação toda. Eu lembro do culto de encerramento, muitas pessoas, muitas fichas. Logo em seguida, acho que uns 15 dias depois, a equipe voltou, algumas pessoas. As pessoas não ficaram na igreja. Eu tive a oportunidade de voltar lá recentemente, acho que o Ministério não foi tocar lá. A igreja, assim, em quantitativo, entendo no melhor sentido que essa palavra quer representar. Fique tranquila. Da mesma forma, assim. Não cresceu o número de crentes. Não cresceu, da mesma forma de anos atrás, só isso faz muitos anos. Então, assim, é um número exagerado. É tanto que a gente chega, depois a gente conversando agora, a gente chama de Juba Salvos, né? Porque os salvos conversando, refletindo depois, né? Conversa muito com a Denise, que foi assim, a gente foi contemporânea disso, e a gente estava falando exatamente assim, do quanto o discipulado atinge em quantitativos, assim, a gente consegue provar matematicamente que é muito mais eficaz, eficiente o discipulado do que uma cruzada, um projeto. Agora o projeto. Não, e tem um livro mesmo, a gente estava vendo, tem até no Missões Nacionais, ele vai dizendo, então você faz um discípulo, eles são pelo princípio multiplicador. E aí, o discípulo radical fala isso. eu agora com o Júnior, Diego, com outra pessoa, isso multiplica. Não, esse mesmo projeto, o primeiro que foi feito de Timbu, em contrapartida desse de Cruz, teve um saldo muito positivo, porque daquele projeto missionário de Timbu, que a igreja hoje não é, mas teve vários assentamentos continuados que hoje funciona uma igreja instituída, organizada, e vários assentamentos ali em Timbu, na redondeza. Talvez a semente tenha sido os pontos foram plantados. Não, o trabalho não a foi comunidade. feito. Eu lembro que naquela época, talvez quando a gente ia dar o relatório, era 800 pessoas, 1000 pessoas convertidas, era assim. E assim, em termos, como Deus separou para aquela época, para aquela geração que aconteceu naqueles dias, a semente tinha sido plantada no projeto. Né? Como a gente cantava que a semente foi plantada lá. Araçagi era um ponto de pregação, né? Cuidado, né? Não é igreja. Planta, o outro rega. É Deus que vai dando crescimento, mas é exatamente o trabalho que precisa regar para florescer. Amém. Sério, vocês? Fala, garoto. Não, eu só acho que esses projetos, desde pequenininho, eu vejo mais o resultado desses projetos de quem trabalha do que o resultado do trabalho. Ninguém ouve. É o que você falou agora há pouco, né? Você tem que ir fazer independente do resultado que vai ser feito. Então, geralmente eu vejo isso. Assim, eu não sou. É feito de encontro de casais, não participo. Mas assim, eu vejo o resultado maior em quem trabalha, em quem se dispõe a fazer. Você vê o resultado em várias coisas. Você vê gente que perde, que é tímido e perde a timidez. Você vê gente que tem uma experiência que muda a sua forma de viver. É mais um resultado para quem trabalha do que o resultado da obra. Amém. Eu sempre avalio desse. Sobre essa questão do discipulado é o seguinte, né? É a pergunta, por que a gente conhece tão poucos, se é que conhece, testemunhos de Jeová desviados? Discipulado. E o que é discipulado? Separe as palavras, não é sílabas. É o discípulo ao lado, é um discípulo ao lado do outro, caminhando e ensinando. Aquele meu amigo Filho, que deu uma aula para vocês aqui, né? Ele passou 7 anos no sertão, no Alto Sertão, em Bernardino Batista, é fronteira com o Rio Grande do Norte e Ceará, ou seja, a última cidade da Paraíba lá em cima, né? Lá no Rabo da Gata. E ele chegou lá, era uma igreja que se reunia numa casa, tinha 7 crentes, eles nunca tinham tido um pastor, então moradores de lá, moradores que eram de origem de lá,
saíram, quando iam lá, evangelizavam, e tinha 7 crentes lá. E ele fez esse trabalho. Quer um estudo bíblico na sua casa? Quero. Vamos lá. E aí começou. Foi demorando, ele passou 7 anos lá. 7 anos lá. Tinha 7 crentes lá. Quando ele saiu, tinha quase 80 na igreja. Só que desses quase 80, quase todos sabem discipular. Quantos habitantes tem lá? 3.000 habitantes. O percentual da igreja, o percentual de gente na igreja é altíssimo. Dá quanto? 80 para 3.000. Bora, rapaz, ligeiro aí. É um percentual muito alto. Hã? Qual é a igreja em Santa Rita que tem 3% da população? Tá? Então, ele fez isso. E aí teve um caso curioso, que a gente sempre comenta, quando a gente sempre conversa quando está falando sobre discipulado. Eu esqueci o nome do irmão lá, tá? Vou chamar de João, mas não é João, eu sei que não é João. Então, o filho foi na casa desse homem, deu estudo, uma série de estudos lá, são os mesmos estudos. Ele dá uma impressão para o camarada, ele fica com outra, aí tem perguntas e tal, algo muito introdutório, que é a Bíblia, quem é Jesus, perdão, essas coisas básicas. E o cara fez, acho que 2 ou 3 vezes, e não disse, eu sou crente. Ele adorava fazer os estudos bíblicos. E ele já estava tão craque no estudo bíblico, que uma vez, algumas vezes o filho não pôde ir ministrar, e ele disse, fulano, tu pode ir lá ministrar? O cara foi e ministrou o estudo. O filho me disse assim, aí ele me dizia por telefone, Bruno, eu tenho certeza que ele já é salvo. Mas ele não quer ir para a igreja ainda. O que é que eu faço? Rapaz, ele não quer ensinar a Bíblia, é pecado ensinar a Bíblia. Quando ele ensinar, cara. Foi interessante. Esse cara ministrou outros estudos, só depois é que ele se decidiu. Ele já era salvo, entendeu? Já tem perdão, já cria naquilo ali. Enfim. Então, às vezes, vai... Faltava ainda da confessar antes. Entendeu? Levantar a mão. Faltava levantar a mão, né? Jesus entrar pela mão, né? Se fosse assim, eu não levaria. Nunca levantasse a mão. Levanta sua mão agora. Levanta a Ainda tem tempo de falar. Gente, vamos lá. Para concluir aqui. Deus ordena que todos os homens se arrependam dos seus pecados, porque chegará o dia que todos serão julgados, é o que diz aí em Atos 17, 30 e 31. Aqueles que creram no Filho de Deus serão salvos, mas aqueles que não creram perecerão eternamente. Então não há meio termo, não há escapatória e não há universalismo. Universalismo é a doutrina que ensina que todos no fim serão salvos. Certamente o maior universalista mais conhecido do Brasil é, não sei se vocês conhecem, um teólogo chamado Champlin, Russell Norman Champlin. É um americano, mas ele mora no Brasil há mais de 40 anos. É do dicionário? É daquele dicionário. Eu tenho chão. Então ele é um escritor fora de série. Ele comentou o Antigo, o Novo, uma enciclopédia com 13.000 artigos, enciclopédia de teologia, filosofia e Bíblia. Tem aquele dicionário e está trabalhando em outro comentário, de outro tipo agora. Está com 80 e tantos anos, trabalha todo dia, escreve todo dia. Champlin já publicou mais de 45.000 páginas. Ele é americano? Ele é americano, mas... No Brasil, quem seria o mais influente universalista? Não, cara, o mais influente é ele. Agora, o que mais tem sido falado é o Ed Renekiewicz, né, que era um pastor batista. É pastor batista, né? Vocês têm que expulsar ele da igreja batista. Ele ensina... Eu escutei o sermão dele, talvez. Ele ensina hoje em dia que não, todo mundo vai ser salvo. Então, tudo que a gente está falando aqui na igreja é inútil, né? E tudo que Jesus ensinou também é inútil. Porque Jesus ensinou com muita clareza. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Falou mais de inferno do que de céu. Exato, falou mais de inferno do que de céu, Jesus. Tá? Então, universalista, infelizmente. Mas tem outros problemas com Ed René, né? Recentemente ele pregou uma série de mensagens. Eu vou pegar a comida do vídeo, eu digo, amor, não confundo sobre isso. Mas eu assisto o vídeo aqui. Quase que eu paro, então eu vou até o fim, tá vendo? Tem umas mensagens dele Não comentários. teve uma pregação. Mas não
tem um sermão dele que ele pregou uma série de mensagens em João, e quando ele pregou sobre João capítulo 4, ele disse, aí eu vi o trecho do sermão, ele disse, não, todo mundo vai dizer que é no contexto. Antes de eu falar qualquer coisa, aí eu baixei e vi o sermão inteiro, e o contexto é aquele mesmo. Que ele explica que Jesus induziu a conversa que Jesus queria esguichar dentro da samaritana. Esguichar. Esguicho, uma água que vem com força. E a água que ele falava era a vida do próprio Jesus. Era o sêmen. Então ele queria essa foi uma mensagem de duplo sentido, segundo a interpretação que ele fez. Ele comete, gente, vamos lá, só para a gente fechar aqui, ele comete muitos erros ali. Primeiro ele disse que Baal, que marido em grego é Baal, não tem nada a ver. Eu olhei na hora. Se não esse cara está entendendo isso, eu nunca ouvi falar isso. Deixa eu verificar. Verifiquei lá no computador, não tem nada a ver. Marido não é Baal, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Ele comete uma série de erros, na verdade eu chamaria de mentira, porque um cara inteligente daquele não falaria, não deslizaria num negócio desse não. Entendeu? Então, talvez porque ele esqueceu o esposo, que ele está com a Bíblia no mundo. Aquilo é uma blasfêmia, cara. Dizer que Jesus veio com mensagem de duplo sentido para a samaritana. Tem que botar ele lá no frigorífico e dar uma chapa nele. Eu vi também, eu também aconteceu comigo assim, eu vi o trecho, fiquei tão horrorizado, não acredito não. Porque estourou, né, esse trecho. Foi. Aí eu vi o sermão todo. Eu vi até um outro pastor justificando ele, querendo dizer, justificando assim, eu não concordei, mas eu queria justificar que aquilo que ele disse era a forma que a mulher entendeu o que Cristo falava. Foi isso que ele disse, não. Não, eu também. Eu vi o que ele disse. Outro eu vi, escutei tipo assim, vamos imaginar, ele colocou na mensagem, vamos imaginar justamente que ela estivesse pensando dessa forma pelo o contexto que ela estaria inserida. Mas não foi o pensamento dela. Aí eu escutei a mensagem toda, eu também não... Ele disse que Jesus queria dizer isso mesmo, tá? Bem, ele talvez seja o universalista mais famoso, né? Agora, em relação a Champlin, essa universalidade dele, esse universalismo dele, melhor dizendo, não o desqualifica como comentarista bíblico e a enciclopédia, sobretudo. A enciclopédia de Champlin eu uso direto. Renato Vaz, quando eu estava com... Aí foi fazer o sorteio do dicionário, e ele tá, deixa eu ver esse dicionário, esse cara aí é espírito. Quem disse? É mentira. É mentira, é um boato que corre. Champlin era espírita? Esse cara aí que em princípio espiritismo, né? Não, isso é mentira. Na verdade tem um boato, que o próprio Champlin desmente numa entrevista que ele deu recentemente a Agnos. Posso enviar para vocês isso aí. Eu não sei onde é que está tudo isso aí na internet, posso mandar para vocês. E aí perguntam isso para ele. É verdade que o senhor disse que se comunicou com o espírito da sua mãe que morreu? Ele disse, de maneira alguma, eu sou cristão protestante, não creio nas coisas. Minha mãe está muito melhor do que eu no céu, nunca tentei falar com ela, não acredito nisso. Isso é um boato que fizeram e o povo vai em cima dos boatos, não busca a verdade. Bem, e boato também é pecado. É um fake news, tá? Gente, com prazer estar com vocês, pecadores. E na próxima semana tem a salvação para nós, que é Cristo. Vai ser salvação? Vai ser cristologia. Vamos, rapaz. Quem tiver pagamento, já recebo já.